Vamos lá, o capítulo começa com Hades levantando do seu trono e usando seu bidente. Seu golpe é tão forte que manda Bel para fora do seu castelo. Bel acerta uma muralha do lado de fora e rapidamente Hades chega no local em que o rapaz havia sido enviado. O deus sorri, dizendo que não pode vencer Hades, mas que finalmente encontrou alguém na qual vai conseguir ser morto. Hades pergunta por que Bel quer tanto morrer, mas como resposta vê Bel querendo atacar a si próprio, mas não conseguindo. Bel responde que ele não é mais o mesmo e que ele quer morrer por causa disso. Já tentou de todas as formas morrer, mas que não consegue. O deus começa a se lamentar na frente de Hades, dizendo que havia matado Lilith e que as palavras dela ainda ecoavam em sua mente para viver e sofrer, e que ele quer que isso acabe logo, pedindo para o deus grego lhe matar. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Shumatsu no Valkyrie, capítulo 73. Sim, pessoal, um dos nossos últimos vídeos aqui do ano de 2022. Faz pouco tempo, né? Nossa, faz pouco tempo ali para o ano de 2023. Vamos aqui falar sobre o capítulo 73 de Shumatsu. Logo depois de você deixar o like, se inscreva aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. E compartilha esse vídeo lá no Instagram. Me marca lá nos stories, @LPGeekBrasil. Tira uma selfie, tira um print, me marca lá pra gente compartilhar ainda mais os conteúdos do canal do Geek Brasil e que cheguem em mais pessoas. Continuamos o capítulo. Hades chama toda essa cena do Bel de estupidez. Hades diz que a tatuagem que ele tem não é uma maldição, mas sim uma bênção. O irmão de Zeus diz que acima de tudo, antes de achar uma forma de morrer, Bel deveria encontrar um propósito em sua vida. Hades diz que estará esperando Bel para lhe matar quando tiver a resposta do seu propósito, mas até lá, ele precisa encontrar um. Bel fica pensando se isso é uma benção mesmo, né? A forma como o Hades acabou comentando sobre essa situação da tatuagem que a Lilith acabou colocando em seu peito e que sente falta do amor de Lilith e dos seus amigos, e o Sad Boy então começa a chorar. Vemos o tempo passar e Bel retorna ao castelo de Hades com o deus grego dando as boas-vindas ao seu antigo adversário. Hades lhe dá as boas-vindas perguntando se Bel havia vindo para morrer e recebe um não como resposta. Pergunta se ele havia desistido de morrer e recebe outro não como resposta. Bel responde que ainda acha que deve morrer, mas não como um tipo de morte que Hades pode lhe proporcionar. O deus apenas diz que quer morrer da pior forma possível e que isso seria a redenção que ele espera para os seus amigos e para aquela pessoa na qual ele tanto amou, e que aquela era a sua decisão. Hades ri dizendo que Tesla é um cara bem problemático e diz que é por isso que ele gosta dele e joga algo para Bel pegar. O deus recebe a caveira formando ali o cajado de Abomios, que a gente já tinha explicado sua utilização alguns capítulos atrás. Hades diz que isso dificultará sua morte e muito, e que assim ele certificará que sua morte seja a pior que ele já presenciou. Bel pergunta por que Hades se importa com ele, e assim o deus grego responde que é por causa de resolver grandes problemas dos seus irmãos que ele está ajudando o Bel. Em resumo, o Hades viu em Bel a figura de um irmão mais novo, um irmão na qual ele deve ajudar a encontrar o seu próprio caminho. Bel se despede de Hades dizendo que ele também é um deus problemático e Hades dá uma de João sem braço tentando entender o que rolou. E aqui a gente já consegue entender o porquê que Bel ficou extremamente irritado com a morte de Hades, né? Era mais uma pessoa, era mais algo ali que havia frustrado os seus planos, né? Era algo que ele estava esperando que o Hades pudesse realmente ser o adversário que iria tirar a sua vida, né? Que ele pudesse evoluir, que ele pudesse criar algo a mais ali para poder morrer da pior forma possível, da pior maneira possível. E a morte do Hades
fez com que ele ficasse ainda mais irritado. Bel também enxergava o Hades na figura de um irmão mais velho. A morte ali do deus grego, para ele, era a mesma coisa de que a humanidade havia tirado um irmão dele, né? Desse irmão mais velho que havia direcionado, né? Pela primeira vez, alguém havia lhe direcionado sobre essas circunstâncias, para qual caminho ele deveria seguir, para qual caminho ele deveria trilhar, ou que, pelo menos, deveria existir um caminho para qual ele deveria trilhar, o que marca para nós algo bem interessante para trazer o desenvolvimento dessa relação, tanto do Hades como também do Beelzebub. E eu gostei pra caramba dessa conexão entre os dois personagens. Eu esperava que o próprio Umemura fosse focar na luta um pouco mais, mas o Hades passou o trator por cima ali do Beelzebub e não deu nem pra reconhecer a força do personagem, conforme a gente foi observando depois a evolução mental dele e como ele começou a enxergar o Hades como essa figura de um irmão mais velho. Voltamos pro presente e Bel diz que tudo isso é culpa da personalidade problemática de Hades. E pensa que de pouco em pouco ele também está se tornando um cara problemático. Ou seja, que de pouco em pouco está gostando das batalhas também. Bel tá bem puto com a humanidade por ter tirado a única pessoa que ele conhecia que poderia lhe matar. Então ele diz que vai exterminar a humanidade com as suas próprias mãos. Ele pressiona a cabeça do cajado de Apomios e uma aura negra começa a vir da caveira, fazendo Tesla se afastar. Isso faz Zeus se assustar, chamando a técnica de Bel de a técnica proibida do submundo. As vibrações de Bel se espalham por todos os lados e vemos a cabeça do cajado sendo cada vez mais pressionada com uma luz forte vinda dela. Assim, o narrador diz que quando Baal, o deus da fertilidade, se encontra com Zebub, o demônio das moscas, um falso deus nasce. Uma grande explosão ocorre e Tesla começa a rir, dizendo que aquilo que Bel estava fazendo é algo nada bom. O narrador continua dizendo que ele estava destinado a engolir a terra prometida das tradições cananeias. Isso deu origem ao pecado original do submundo, o número 0, chamado de o falso deus. Mas então, um clarão continua com Zeus voltando a mostrar o seu rosto pela primeira vez desde a vitória contra o Adão, né? Então, ali o rosto do Zeus não era mostrado para nós em sua total fisionomia, com seus olhos sendo revelados desde sua batalha contra o próprio Adão. E a gente não conseguia ver mais o rosto do Zeus. Só que agora até mesmo o deus grego estava assustado, gritando e pedindo para o Bel parar, que aquela técnica era extremamente perigosa. Um clarão acontece surpreendendo todo mundo, criando uma bola negra massiva, quase destruindo toda a arena. Bom, pelo que dá a entender, né, a gente sabe que os poderes do Bel é de vibração, né, os poderes ali do personagem é de vibração, então ele consegue ao mesmo tempo apodrecer todas as coisas, dar uma aparência de apodrecer as coisas, mas o que ele faz é vibrar ali os objetos até que eles cheguem a uma frequência que consiga desintegrar, né, aquela brincadeira de você gritar na taça e a taça acabar se quebrando, se partindo, então é mais ou menos isso que as vibrações fazem. Só que o que dá a entender aqui é que o próprio Bel, ele comprimiu tanto essa vibração, mas comprimiu tanto ela, que quando ele soltou, ele criou basicamente um Big Bang, né? Ele acabou comprimindo tanto a vibração que quando ele soltou, ele acabou criando ali uma mini explosão do Big Bang, né? Porque se você estudou ali o conceito do Big Bang, você sabe mais ou menos que era uma partícula, né? Era algo extremamente pequeno que foi diminuindo, e aí houve-se então uma grande explosão, e essa explosão acabou ocasionando toda a vida ali, de acordo com as teorias, de acordo com os estudos científicos que nós temos colocados ali em práticas. E aí que a gente consegue observar essa massa negra relacionado a tudo isso. Então a única coisa que eu consigo enxergar sobre essas vibrações é que o próprio Bel acabou criando assim então um conceito ligado diretamente à origem do Big Bang. Uma massa negra engloba toda a arena, deixando o caos para todos os lados.
Não sobra ninguém ali no combate para contar a história. E então, o capítulo termina.